Aleluia, Jesus. 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia os remidos marcha involuta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Deus vai me coroar. Esses batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a pelear. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se luta, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as resgatar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém, Jesus. Graças a Deus. Querida Igreja do Senhor, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém?
convidando a todos para ficarem de pé e assim abrirem vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. Todos que têm Bíblia, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 8 ao versículo 13. Louvado seja o Senhor Deus dos céus e da terra. Todos encontraram, amém? Vamos fazer uma leitura compartilhada, tá, irmãos? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. E o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Vamos novamente todos juntos repetir. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Louvado seja Deus. Oremos. Eterno Deus e glorioso Pai, graças te damos, ó Senhor Deus, por mais esta oportunidade, o qual o Senhor nos dá, meu Deus, de estarmos aqui neste santo templo, meu Pai, aleluia, para, ó Deus, te agradecer, meu Deus, te agradecer, meu Senhor da glória, pela vida, te agradecer, Papai do céu, ó Deus amado, pelo teu amor, meu Senhor da glória, o qual o Senhor nos doou a salvação através de Jesus. E nesta manhã, meu Deus, é que estamos, ó Pai, para dar continuidade, Senhor Deus, a esse trabalho, a esta festa, que verdadeiramente, Senhor da glória, o fogo do Espírito esteja sobre esta igreja, sobre os jovens desta congregação, sobre os jovens da tua igreja em Coroatá, para que realmente eles possam estar vivos, aleluia, em Cristo, para ser os teus verdadeiros discípulos, para ser os teus verdadeiros adoradores, aleluia. Eu te peço em nome de Jesus, venha abençoar grandemente esse trabalho, vem Espírito Santo de Deus batizar com teu Espírito, vem revestir com teu poder, vem, ó Deus da graça, a tua igreja e manifestar a tua glória nesta manhã, meu Senhor da glória. Usa, Senhor Deus, o teu filho, os teus filhos que irão louvar, o teu servo que irá ministrar a palavra. Te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos aqui alguns visitantes, nós queremos fazer menção dos mesmos. Está conosco, dando-nos a alegria de participar desta festividade conosco, o vocal da área 8, vocal Alus. Os irmãos fiquem em pé, por gentileza. Está ali o vocal, o líder irmão Antônio, onde está ele? Está ali o irmão Antônio. Também está conosco o coordenador Cleilson. Para quem não conhece, esse é o irmão Cleilson. Os irmãos já o conhecem, passou um tempo aqui conosco, né? Nós ainda sentimos falta, mas está fazendo a obra de Deus ali na área 8. Aproveitar e dizer para a área 8 que os irmãos estão muito bem servidos do dirigente que tem. A igreja concorda? Diga amém.
Os irmãos estão felizes com a presença dos irmãos. Se é verdade, diga: seja bem-vindo. Em nome de Jesus. E volte sempre. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Eu sei que não é fácil vir da área 8 para cá, um pouco longe, mas os irmãos vieram, graças a Deus por isso. Também temos a mocidade da área 9, a mocidade Neemias. Isso aqui os irmãos, a irmã Úrsula aí, a liderança, como sempre, já tem um bocado de ano, não tem, Úrsula? Na frente da mocidade. Graças a Deus. Também a irmã Úrsula e o irmão Laércio, né? Isso aqui, irmão Laércio também. A irmã Úrsula, que quiser sentar aqui conosco, fique à vontade. Os irmãos estão felizes com a presença da área 9. Se é verdade, diga: seja bem-vindo. Em nome de Jesus. E volte sempre. Graças a Deus. Apesar de serem de casa, ainda assim, quero aqui, em nome da mocidade, agradecer a presença das irmãs, né? O vocal Kadosh, que vieram em peso, estão aí fardados, e vieram também cantar o seu hino para louvar a Deus conosco. Também quero apresentar ele que confirmou presença conosco, o pastor Antônio Filho, que é o pregador desta manhã. Quando lançaram aquele vídeo lá de confirmação de presença, aí botaram ele, né? Aí eu disse para ele: senhor, e o senhor confirmou presença? Eu estava preocupado se eu não vim para a festa. Os irmãos estão felizes e adoram a Deus pela vida do pastor Antônio Filho. Se é verdade, diga amém. Graças a Deus. Vamos ouvir o vocal da área 8. Louvar a Deus com o seu hino. Vamos aproveitar e servir a Deus com as nossas ofertas. E depois também logo o vocal da área 9 se apresenta. Glória a Deus. Vocal Alas cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Olhos espirituais
Vocal da área 9. Logo após vamos ouvir uma saudação com o irmão Cleios. Oi, som. A mocidade Neemias cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Oi, som. Queremos parabenizar esta mocidade, que Deus continue levantando jovens com a chama acesa do Espírito Santo em sua vida. Amanhã a festa encerra, jovens, mas que vocês possam vivenciar até a vinda de Cristo o tema desta festa. A chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. É como o vento veemente
Graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém. É uma alegria, né, estarmos aqui nessa oportunidade, nessa manhã. Quero louvar a Deus nessa oportunidade, por essa juventude, esses jovens, esse tema, né, um tema maravilhoso. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Quero, nesse momento, também louvar a Deus pelo vocal, Alos, né, os líderes de mocidade. Louvar a Deus aqui para o dirigente da igreja, o irmão Midael, o meu amigo Midael, o irmão Inaldo, todos os auxiliares, e o pastor Antônio Filho também, né, que Deus abençoe. Quero aproveitar, né, essa oportunidade, quero parabenizar hoje, né, pelo seu dia, hoje é dia do pastor, parabenizar o pastor Antônio Filho. Os irmãos sabem muito bem que a gente tem um amor, né, pelo pastor Antônio Filho, missionária Miriam, né, que Deus abençoe em nome de Jesus. É uma alegria imensa, né, estar aqui juntamente com os irmãos. Eu quero só recitar o versículo lá do Evangelho de Lucas, capítulo 24, em que os discípulos de Jesus estavam no caminho de Emaús, e quando Jesus reaparece, né, para eles, ali na aldeia, eles disseram: não ardia em nossos corações quando ele passava conosco. E estamos diante de uma temática, né, que fala sobre esse arder, sobre essa chama, que essa chama, esse arder em nosso altar, em nosso coração possa continuar, que essa chama possa continuar na vida dessa juventude, da mocidade aqui da área 2, em nome de Jesus, e que possa, com essa chama, ganhar vidas para Jesus, e com essa chama estar na casa do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos ouvir o vocal anfitrião, o vocal Chamas de Adoração, louvar a Deus com o hino. Logo após também as irmãs, vocal Kadosh, adore a Deus. Em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus com o pastor Antônio Filho. Vocal Chamas de Adoração, cumprimento a Igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Música
Aleluia, Jesus. O vocal Kadosh saúda a amada igreja nesta manhã com a paz do Senhor, amém? Isso, isso. Nosso corpo é holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. E quando o dia amanhecer, sempre queima muito mais. Vamos encher-nos do poder de Deus para vencer a Satanás. E não podemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, estamos juntos para mais uma vez nós louvarmos a Deus nesse terceiro dia de festa, onde nós estamos aqui para adorar, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nessa oportunidade, nós queremos agradecer a Deus pela vida da nossa liderança, dos nossos irmãos que estão trabalhando juntamente a essa mocidade, irmão Raimundo, irmã Simone Reis, as demais regentes que ajudam o trabalho. Agradecer a Deus pelas nossas queridas irmãs que estão aqui nesta manhã, pelos nossos músicos, pelos nossos obreiros que estão na nossa retaguarda, enfim, por toda a área 2, os nossos dirigentes, irmão Jorge, irmão Valmiro, que deveriam estar aqui nesta manhã, mas nós louvamos a Deus pela vida deles, É uma festa da área e assim todo o povo junto fica mais correto,
Nós queremos meditar nesta manhã com os irmãos no texto que nos foi ofertado por Deus, pela nossa liderança, para nós meditarmos, que é Levítico capítulo 6 e os versos de 8 e concretizando o versículo de número 13, que já foi bastante lido, né, pelos nossos queridos irmãos, nosso pregador da abertura, nosso pastor presidente, em quem nós queremos nessa oportunidade também agradecer a Deus pela ministração dele, pela palavra que teve aqui na sexta-feira, e também o pastor Marcos Aurélio, que também ministrou ontem. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Cleilson, nosso amigo, coordenador ali da área 8, também pelo pastor Natanael Diogo, que enviou o vocal, e assim os demais que já participaram conosco. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordens a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacrifício acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Todos, o fogo arderá e não se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. Esse último versículo é o versículo da temática, e eu quero que os irmãos recitem o tema da festa da mocidade. Eu quero em uma só voz, todos os jovens, dizendo aí a temática da nossa festa. 1, 2, 3 e... mais uma vez, altar em chamas, juventude em oração. Mais uma vez, altar em chama, juventude em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos 3 vezes, pela pessoa do Pai, pela pessoa do Filho e pela pessoa do Espírito Santo, a quem nesta manhã nós convidamos para estar conosco, nos ajudando a transmitir algo de Deus ao seu coração nesta manhã. Meus queridos irmãos, mocidade do Senhor, nós louvamos a Deus. Essa temática é uma temática que tem que estar em evidência cada dia na nossa vida, falando sobre o fogo aceso, falando sobre o sacerdote, falando sobre o altar, falando sobre a vida espiritual, falando sobre a permanência do fogo aceso. Nós sabemos da necessidade que temos de manter isso na nossa vida, de estarmos na presença de Deus, mantendo aceso a chama, para que, na verdade, nós consigamos ter uma vida de qualidade, uma vida espiritual que agrade a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver Deus dando ordem a Moisés. Os irmãos já ouviram isso sendo explicado. Deus deu ordem a Moisés e aos seus filhos para que, na verdade, colocasse um altar para ele, fizesse um altar para ele, e nesse altar ele tivesse as preparações conforme o Senhor estava, na verdade, orientando. Então nós devemos observar que o altar para
a chama está ardendo nele porque foi uma ordem divina, precisava ser tomado algumas atitudes e também permanecesse naquilo que o Senhor estava orientando, para que o altar estivesse aceso. Deus mandou Moisés e os seus filhos prepararem aquele altar, mas ele deu uma ordem dizendo: você faz a preparação do altar. Mas é de nós observarmos que esse altar, quem colocou fogo pela primeira vez, não foi Moisés, não foi os filhos, não foi os filhos de Arão, quem colocaram fogo no altar. Você vai observar que o texto vai dizer que Deus dá ordem para eles, para que eles venham preparar o altar. E o que é preparar o altar? Ele fez conforme o Senhor disse para ele. O altar é preparado conforme o Senhor nos orienta a preparar o altar. Então diz a palavra de Deus nesse texto que mandou Moisés chamar os filhos de Arão, que eram os sacerdotes, e preparar o altar. E a Bíblia diz que eles prepararam, colocaram a lenha, mas a primeira chama, o fogo, o primeiro fogo, quem acende nesse altar é o Senhor. É Deus quem ateia fogo no altar. E dali a chama acende e Deus dá uma ordem dizendo que esse altar, que esse fogo, ele venha permanecer aceso a noite toda para queimar o holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de ser um texto do Antigo Testamento, mas esse texto do Antigo Testamento, ele vai vislumbrar todo o Novo Testamento. Por quê? Porque é uma simbologia de como, na verdade, no Novo Testamento, nós devemos ainda manter essa chama acesa, manter esse fogo aceso. É bem verdade que nós devemos analisar que não somos nós quem colocamos fogo nesse altar. Agora, é responsabilidade do sacerdote limpar o altar, manter o altar em ordem. É responsabilidade do sacerdote fazer como Deus orienta. Ele dizia: olha, vai lá pela manhã, na hora de tu fazer o sacrifício, veste as vestes sacerdotais, fica alinhado, prepara o holocausto, coloca lá, e Deus ateou fogo. Quando foi pela manhã, ele diz: troca de roupa, vai lá, tira as cinzas, ajeita novamente o altar, coloca o sacrifício novamente, porque o fogo tem que estar aceso cada dia sobre o altar. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse fogo tem que permanecer aceso, tem que permanecer todo o tempo a sua chama. Por que é responsabilidade dos sacerdotes? Quando nós observamos: pastor, e o que é que tem a ver comigo, que sou jovem, que estou agora no Novo Testamento? Mas se você for observar, está baixando o retorno aí, Edilson. Ou então a minha voz, aumenta um pouquinho para mim, me ajuda. Nós vamos observar que, na verdade, no Novo Testamento, o escritor vai dizer que nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Nós somos feitos sacerdotes para Deus. Então agora, o sacerdote não é só correspondido pelo pastor da igreja, pelos obreiros da igreja. Todos nós somos sacerdotes de Deus. E sendo sacerdotes de Deus, todos nós temos a responsabilidade de, na verdade, manter o altar aceso na nossa vida, mesmo na nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias nós devemos tirar a cinza, para que o altar, na verdade, venha pegar fogo. Venha, na verdade, estar em evidência em nossa vida a presença de Deus. O tema diz altar em chamas.
juventude em oração. Eu poderia inverter ali, ó, juventude em oração, para que o altar esteja em chamas. Porque a chama, irmãos, não vem sem a oração. A chama não vem sem a consagração. A chama não vem sem a separação. A chama não vem sem a devoção. A chama não vem sem a presença da pessoa na presença de Deus. Para que Deus venha com a sua presença estar na nossa vida. O altar só pode permanecer aceso se na verdade nós fizermos isso. Quando Deus dá ordem aqui para que o fogo se mantivesse aceso todo o tempo, nós precisamos observar que tem a responsabilidade de Deus, e Deus cumpre com a sua responsabilidade, mas tem a responsabilidade nossa, para que o fogo esteja aceso. Era preciso retirar esse hino que as irmãs cantaram, eu gosto muito dele, porque diz que nós precisamos remover a cinza do altar, colocar lenha novamente, para que o fogo não venha se apagar. É responsabilidade nossa, é responsabilidade do crente, que aceitou Jesus como seu Salvador, de manter o seu altar limpo, de manter o seu altar organizado. Por quê? O hino que a mocidade cantou, nós somos a resistência. O mundo aí, a Bíblia diz que jaz no maligno. E esse jaz no maligno é porque todo tempo tem algo que vai, na verdade, está lhe chamando para que você, na verdade, venha ser ofertado com alguma coisa do mundo. Mas você é a resistência em Deus, porque o seu altar está limpo. A sua vida está limpa, e a glória de Deus vai estar sobre a sua vida, e essa glória vai ser a resistência, para que você se mantenha de pé, na presença de Deus, com a vida cheia do Espírito Santo. Quantos creem assim, diga glória a Deus. Aleluia. Esse altar, ele tem total ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Não foi só para o Velho Testamento. Alguém diz, o Velho Testamento não serve. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. É o mesmo simbolismo do nosso culto hoje. Ele tem um profundo significado espiritual para nós hoje. O altar agora somos nós, o nosso coração, a nossa vida. Nós sendo esse altar. Agora é a nossa vida, o fogo, a cinza tem que ser removida, agora é do nosso coração. Tem que ser removida, é da nossa vida. Pastor, e como é que eu faço isso? É uma vida devocionada ou direcionada, uma vida devota ao Senhor. Quando a gente fala em vida devota, a gente vê algumas pessoas que são de outras denominações, que tem uma vida devota. Eles fazem tudo o que as pessoas orientam para eles fazer. Se veste do jeito que eles mandam, anda do jeito que eles dizem, não é? Para poder ter uma vida devota. Faz votos de abnegação de muitas coisas, uns de riqueza, outros de casamento, outros de outras coisas mais. Para ter uma vida devota, próxima daquilo que Deus quer. E com o crente, irmão, não é diferente. O crente, ele deve também ter essa vida direcionada para a presença de Deus, para que o altar que é a nossa vida, ela seja cheia da presença do Espírito Santo cada dia, porque a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida a cada dia. Ela que dá a resistência, ela quem faz a barreira para que nós não nos entregamos ao diabo, às suas obras, ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor.
mas permanecemos sempre na presença de Deus. O diabo oferecendo aí fora e nós rejeitando, dizendo: não, Jesus está na minha vida e eu prefiro ter o altar aceso na presença de Deus. Aleluia! Altar em chamas, vida em chamas. O fogo foi aceso por Deus. Em Levítico 9, 24 você vai ver. Mas o fogo foi aceso por Deus. O início foi o próprio Deus quem acendeu o fogo no altar. Assim também em nós. Somos o altar de Deus. Que acende esse fogo é Deus. Mas nós precisamos manter esse altar aceso cada dia na presença do Senhor. Por quê? Porque também nós somos o altar dele. Filipenses disse: foi Deus quem começou a boa obra. Foi Deus quem começou, quem acendeu o fogo. No Novo Testamento diz: e foi Deus quem começou a boa obra em nossa vida. Deus dá o começo, Deus dá a origem, Deus dá o início, mas cabe a nós, aleluia, permanecer nessa orientação divina, para que a nossa vida tenha num trilho, para chegar à presença de Deus cada dia, e tenha liberdade do Espírito sobre nós. Cabe a nós, como altar, como santuário de Deus. A Bíblia diz que vós sois o santuário de Deus, sois o templo do Espírito Santo. É responsabilidade nossa, irmãos, aleluia, de mantermos esse altar limpo, adornado. Você vai observar que o sacerdote, toda manhã que ele ia lá, ele olhava se o altar estava em ordem. A palavra de Deus aqui diz, e ele ia e colocava o altar em ordem. Limpava, colocava lenha. Você vai observar que isso aconteceu com Elias. Elias, quando os profetas de Baal clamaram, jogaram o novilho lá de qualquer maneira, o fogo não desceu. Primeiro, porque ele não era um Deus que respondia com fogo. Segundo, porque o altar deles estava quebrado. Eles pegaram e jogaram lá de qualquer maneira. Mas você vai observar que Elias, quando diz, não, agora é minha vez de clamar, Elias pega uma orientação sacerdotal, aleluia, ele vai lá, diz que reparou o altar do Senhor que estava quebrado, cortou o novilho, colocou sobre o altar, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele acha bom quando o crente tem uma oferta organizada para entregar no seu altar, porque quando o crente tem uma oferta organizada para entregar no altar de Deus, Deus também tem fogo do céu para derramar sobre esse altar. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que é responsabilidade nossa, para que o altar esteja em chamas. É responsabilidade nossa também mantermos esse altar organizado. E a gente observa, irmãos, que esses últimos dias tem uma dificuldade para que a juventude esteja em oração. Mas eu não vou dizer que é só a juventude, não. Oração é difícil. Mas é a juventude, é os obreiros, é as irmãs do círculo de oração, é os pastores. Tem muitos que não estão mais em oração. E é uma dificuldade, porque se você for ver, a gente tira pelos trabalhos que nós temos. Tem 2 campanhas que nós estamos aqui, 4 horários de oração. 5 às 6, 6 às 7, meio-dia e 5 horas. 5 horas eu acho que está vindo só o Davi. E ele já tem segurado aí uns anos para trás e agora continua segurando. 5 horas aqui nós temos 10, 12, 15, 20. Mas tem dia que nós temos 4, 5. Né? Aí tem o segundo horário. Vamos me dar eu tá aí.
Aí tem dia que dá 5, 6, 10, 12. Mas é assim, irmãos. O altar tem que ter oração. Porque a oração é um mecanismo que Deus vai usar para acender o fogo na nossa vida agora na nova aliança. Você não precisa mais cortar um bezerro. Você não precisa mais pegar um novilho e cortar ele em parte para queimar para o Senhor. Mas o nosso coração deve estar queimando em ofertas e sacrifícios de louvor e de adoração ao nosso Deus, para que o fogo de Deus desça sobre a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E o mecanismo que Deus vai usar para que nós sejamos cheios é a oração, é a palavra, é a consagração, é a separação. Porque você vai olhar aqui, ó, é a responsabilidade nossa manter esse altar aceso. E como manter? Tirando a cinza, colocando lenha novamente. E o que é a cinza? O que é que representa a cinza, pastor? Nesse tema, a cinza é tudo aquilo que vai cobrindo a lenha, vai queimando a lenha, vai se acabando a lenha. E se você pegar uma fogueira e deixar ela queimar, a cinza não pega fogo. Tem que ser removida a cinza para ser colocado lenha novamente, para que se acenda o fogo novamente. Então isso é um simbolismo na nossa vida. A cinza representa tudo aquilo que impede do fogo de Deus descer na nossa vida. Tudo aquilo que o mundo oferece que não é oferecido por Deus. E a gente entra, isso ali é a cinza que vai se acumulando sobre o nosso altar. Sabe por que tem muito altar, aleluia, que não pega mais fogo? É porque está cheio de cinza, aleluia. Já tem um negócio aí que agora não tem mais nada a ver. É de qualquer maneira, é de qualquer forma, é andando de qualquer jeito. E Deus não está nisso. Deus tem um padrão para acender fogo no altar do crente. Aleluia. Tem crente que até diz: eita, quando eu aceitei Jesus, o altar acende na mesma hora, não é? Com a convenção genuína. Quando a pessoa aceita Jesus, que até hoje está até difícil. A pessoa aceita Jesus, hoje, a gente tem que estar visitando, a gente tem que estar adornando, a gente tem que dizer: ô meu filho, fica aqui. A gente coloca logo no vocal, não é? Vê a pessoa ainda está, aceitou Jesus hoje, mas ainda está com um bocado de coisinha lá no mundo. Aí nós traz e coloca no vocal. Mas isso ali, irmão, não é que nós queremos trazer uma impureza para o vocal. Não. É com outra intenção de tentar ajudar aquela pessoa para colocar ali, para poder ver se a pessoa pisa no chão direitinho juntamente conosco, do jeito que nós estamos pisando, nós já estamos na frente um pouquinho. Mas se você vai observar, a gente dá um jeito de todo jeito. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, era diferente. Era diferente. Hoje o jeito das pessoas aceitar Jesus mudou. Uma que nós força a barra, tem hora que nós falta trazer a pessoa, não é? Tem hora que nós falta botar ele no ombro e dizer: bora, porque é necessário você ser crente, para você não perder a sua alma. Aleluia. Agora é diferente quando o Espírito Santo toca no coração do homem. Quando o Espírito toca, ele se derrete. Aleluia, ele não resiste. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se entrega no altar de Deus. Quando eu aceitei Jesus, o desejo meu era estar na oração, era estar nas consagrações, era estar na reunião de mocidade. Não tive muito tempo aqui em Coroatá, porque quando aceitei Jesus, poucos dias eu viajei. Mas enquanto eu estava aqui, tinha oração dos jovens, Deus batizando os jovens, na oração de meio-dia, de 3 horas da tarde, aleluia. Eles começavam a orar, começavam a cantar os hinos da harpa, e Jesus descia do céu e batizava com o Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia.
Quando dava 2h, 2h30, estava o jovem tudo encorajado. Pastor, nós vamos evangelizar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda quando eu voltei, em 2005 eu fui para o Tempo Central. Essa Dávila, ela dá testemunho toda vez que ela me vê. Ei, pastor, naquele tempo que nós entrávamos no bairro Silene, aleluia, 2h, 3h, entregando folheto e a mocidade na frente aí, ó, entregando, dizendo, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, aleluia, cheia, o altar cheio de fogo de Deus, para fazer a obra, aleluia. Aí hoje nós faz uma festa, olha, tem um bocado em casa. Os que estão festejando o Senhor estão em casa. Os que fardaram até a metade em casa. E o que é que nós vamos fazer? Foi colocada a consagração. Nós temos consagração todo sábado. Altar em chamas só se dá com consagração, com oração, com leitura de Bíblia, com permanência na presença de Deus. Aleluia, aleluia. O pastor disse que avivamento não vem em 2 dias não, e é verdade. Não vem numa festa não, vem não. Mas se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida servindo a Deus, aleluia, aqui nós temos muitos jovens que servem a Deus, que se estão aqui nesta manhã, é porque sabe a importância de nós estarmos adorando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. O avivamento não vem em 2 dias, mas pode começar hoje na sua vida e permanecer aceso o fogo do seu altar. Deus pode usar hoje e incendiar o teu altar. Quantos querem que o seu altar seja aceso? Aleluia, seja, aleluia, vibrante na presença de Deus. Aleluia. Precisa receber esse ânimo, essa injeção, para que você entenda que o altar precisa estar limpo, que o altar precisa estar organizado, que o altar precisa estar do jeito que Deus quer, para que Ele acenda o fogo. E o fogo, deixa eu dizer uma notícia boa para vocês, o fogo já foi aceso por Deus, aleluia, foi aceso lá, aleluia, em Levítico 6,13, mas foi aceso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aleluia, o fogo desceu sobre a igreja, o fogo do Espírito Santo já está aceso, aleluia, já está aceso, louvado seja Deus. O Espírito de Deus já está no nosso meio, já está à disponibilidade da igreja, já está disponível à mocidade, já está disponível aos obreiros, já está disponível ao seu povo. O Espírito Santo já está disponível à igreja. Aleluia. Agora cabe a nós chamarmos o Espírito Santo, vem para a minha vida, vem para a minha vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem convidar o Espírito Santo para vir sobre a sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem chamar o Espírito Santo nesta manhã e dizer: acende outra vez, acende outra vez, acende outra vez, acende outra vez a chama. Oh, ravasto e decai assaios. Aleluia. Ele já acendeu. Por pouca que seja a preparação para uma festa. Aleluia. Mas eu tenho certeza que essa pouca preparação, o altar foi preparado. Não é? O altar foi preparado. Aleluia, nós estamos com o altar preparado nesta manhã.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui porque a semana foi de preparação, o mês foi de preparação. Aleluia, muitos no horário, é bem verdade, mas a maior parte orou. Aleluia, clamou ao Senhor, disse: Senhor, a nossa festa está vindo aí, e nós queremos que seja uma bênção. Nós queremos desfrutar da tua bênção, da tua presença, da tua graça, do fogo do céu. Queima o meu altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas tem coisas que impedem do nosso altar continuar aceso, tem coisas que tiram o brilho do altar. Precisa que nós venhamos cada dia, não negligenciar a obra de Deus, a vontade de Deus, o trabalho de Deus, porque a negligência é a cinza. Quando nós negligenciamos o trabalho do Senhor, aí é como uma cinza que vem para o nosso altar. Então, quando nós negligenciamos, quando nós achamos que eu não tenho importância, quando nós achamos que algo não vai acontecer, tanto faz eu estar como não estar, o nosso altar começa a esfriar, a ficar morno. E essa foi a recomendação de Deus lá em Apocalipse, dizendo: oxalá que você não seja morno, seja frio ou seja quente. Mas o desejo de Deus é que seja quente, é que tenha o altar aceso, é que a vida esteja cheia da presença do Espírito Santo, é que nós tenhamos o compromisso de vivermos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode fazer um solo aí mais alto, irmão, e desse jeito eu faço é dormir. Aleluia. Então a negligência, ela pode atrapalhar, né? O fogo de Deus está aceso na nossa vida. Também o pecado faz separação, o fogo não desce. Se o altar estiver quebrado, não desce. Não adianta o pastor pregar, nós trazer gente de fora, cantor de fora, se anima, sente até uma alegria, mas não permanece. Aleluia, não permanece. É preciso receber essa alegria, tirar a cinza, tirar a negligência, tirar o pecado e continuar na presença de Deus, para que o fogo de Deus esteja aceso cada dia na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O maior risco, irmão, da vida espiritual do crente não é o diabo, não. Sabia dessa? Não é o diabo. Ah, pastor, foi o diabo. Não, às vezes foi a negligência do crente. Às vezes foi porque você deu ouvido a outras coisas. Às vezes é porque você pecou e deixou encoberto lá, não confessa, não procura, não se livra dele. Porque Deus está dando oportunidade todo dia, irmão, para que o crente esteja na presença de Deus. Então o maior risco da vida cristã não é o diabo, é um coração morno, é um coração acomodado, é um coração que não desperta, é um altar que ele se acomoda. Se tiver uma brasa, só aquela brasinha lá, mesmo com cinza, ele se acomoda. Ele não sopra, ele não pede para o Espírito Santo soprar a brasa que ainda está lá no coração. Aleluia. Deus diz na sua palavra que ninguém se desvia totalmente, a não ser quando comete pecado para a morte. Mas uma negligência, você pode olhar e dizer: eu estou sendo negligente, até agora foi assim, mas a partir de hoje, convido o Espírito Santo para soprar, para soprar, para soprar, para soprar. Convido o Espírito Santo, sopra, sopra, Espírito Santo, a brasa do meu altar nesta manhã. Aleluia. Quantos querem que o Espírito Santo sopre a brasa do seu altar, para que a chama acenda, para que a chama fique viva, para que a chama seja grande
na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nesta manhã, o Espírito Santo está aqui nesta manhã, soprando altar, soprando altar, soprando altar. Essa brasa que está querendo se apagar, não vai se apagar. Aleluia, vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo. E o teu altar vai ser aceso, vai ser aceso, vai ser aceso, vai ser aceso nesta manhã. Ó Espírito Santo, sopra, 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 sopra o altar. Rai de caia saios, rabanda caia sebe, nossa, eu sinto a presença do Espírito Santo soprando aqui nesta manhã. Quantos sente e glorifica, quantos sente e adora, quantos precisam do sopro do Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Glória! Aleluia! Oh glória! Rabanda caia saios, Ramantui de caia sébias. Oh aleluia! Oh aleluia! Oh aleluia! Eu estou vendo, aleluia, o Espírito soprar aqui nesta manhã. Eu estou vendo altares sendo acesos aqui nesta manhã. Eu estou vendo brasa sendo acesa sobre a sua vida nesta manhã, sobre o seu altar nesta manhã. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós somos a resistência. Saiba disso, jovem. Quando o desânimo chega na sua vida, diga para o seu coração, diga para Deus, diga para o diabo, para quem precisar ouvir, diga: eu sou a resistência em Deus, porque eu sou o altar de Deus aqui na terra. Vai decaia sébias. Oh glória! Esse altar precisa estar aceso. A chama precisa estar visível. Aleluia. Tem gente que diz: não, pastor, meu coração está aceso, mas a chama está do lado de dentro. Não, Deus não quer assim. Aleluia, diz: vós sois a luz do mundo, a vossa luz tem que brilhar. Não se acende uma lamparina e coloca debaixo da cama, mas coloca no velador, aleluia, para iluminar toda a casa. Aonde você estiver, você tem que ser o altar do Senhor. A chama deve estar acesa, o Espírito deve estar aceso. Fique de pé, fique de pé. Aleluia, tem fogo de Deus para a tua vida nesta manhã. Rabanda caia sebes. Ai de que nai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Comece a clamar ao Senhor, aleluia. Quantos precisam de um renovo de Deus? Se você precisa dessa chama acesa nesta manhã, se você tem a confiança de que o Espírito Santo pode soprar na sua vida nesta manhã, aleluia, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Aleluia, nós vamos orar, fazer uma oração para que essa chama se acenda, para que ela brilhe diante de Deus e diante dos homens. Se você tem uma chamada de Deus e vê ela arder do seu coração, mas precisa de um revertimento de Deus, aleluia, Deus te convida nesta manhã, nós vamos orar. Onde está? Vem aqui à frente, já está chegando aqui o primeiro. Aleluia, onde está o jovem? Aleluia, decidido nesta manhã de receber o impacto da glória de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Vem à frente, você que precisa. Você que precisa nesta manhã de um renovo, aleluia, para a sua vida. Aleluia.
Graças a Deus que tem 4 que precisa, mas eu sei que tem mais aí, que a chama ardia no seu coração, que você tinha desejo de ser missionário, que você tinha desejo de pregar a palavra, que você tinha desejo de fazer a obra de Deus, mas esse fogo está pequeno, esse fogo está, aleluia, se apagando, está se apagando, mas Jesus te chama nesta manhã, não é o pastor, é o Espírito, não é o pastor, é o Espírito que te chama nesta manhã. Venha, atenda ao chamado de Deus. Aleluia. Aleluia. Venha, eu sei que tem você aí. Aleluia, eu sei que você está ouvindo essa mensagem. Eu sei que Ele está testificando no teu coração. Eu sei disso. Talvez foi a oração que você fez. Deus, o meu altar precisa estar em chama, porque eu sou uma juventude que já estou em oração. Aleluia, você já orou, você já pediu Deus graça. Aleluia, nesta manhã Deus está aqui para atender a tua oração, para renovar a tua vida, para encher a tua vida do Espírito Santo, para te dar um renovo espiritual. Nesta manhã você precisa ser renovado nesta manhã. E o Espírito de Deus que renova está aqui. Aleluia. Manaus-Ilene, cante um hino aqui em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda está aí, eu vi ela aí. Canta, Paloma, um hino aqui em nome de Jesus, irmã Paloma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aqui à frente vai acreditando, irmãos, porque a fé é essa. É a fé quando nós acreditamos, é que o poder de Deus se manifesta. Aleluia, você que está aí atrás, glorifica o nome de Jesus, adora o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus. Aleluia. Altar apagado não recebe fogo. Não pense que o Espírito Santo vai te pegar aí, você sem abrir a boca, você sem glorificar a Deus, sem pedir a presença do Espírito Santo na tua vida, não vai acontecer nada. Você vai entrar, vai sair do mesmo jeito, mas abre a tua boca. A Bíblia diz: abre a tua boca e eu encherei, eu encherei, eu encherei, eu encherei, eu encherei. O Espírito quer encher nesta manhã. O Espírito quer encher nesta manhã. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Continue adorando, continue adorando. Oi. Aleluia. Glória. Fogo é a representação do Espírito Santo. Aleluia. O óleo é a representação do Espírito Santo. Tem óleo de Deus aqui nesta manhã. Tem fogo de Deus aqui nesta manhã. Se o teu altar está preparado, Deus vai enviar fogo agora. Quantos acreditam, digam glória a Deus. Mais uma vez. Senhor, fale com Ele, aleluia. Meu Deus, com suprema exatidão, glória. O que quer te pedir? Diga para Ele a sua necessidade nesta manhã. Você quer ser aceso? Eu não você quer vim ser aqui renovado? pedir mais um Senhor, milagre. eu estou aqui nesta Eu manhã, não vim Senhor, aqui porque eu creio apenas na Tua de palavra. passagem hoje. Porque eu creio que o Senhor pode acender a minha chama nesta manhã, aleluia. Eu sou o teu altar. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Eu vim aqui pra te servir melhor. Aleluia. Peça o renovo de Deus. Eu quero é renovo. Já tem renovo na
na casa. Pra te sentir. Já tem renovo na casa. De O novo. Espírito me renova. Renovo. Aleluia. O que eu quero é renovo. Espírito Santo, começa a renovar agora. Começa a soprar o vento. Começa a soprar o fogo do renovo agora. O fogo do Espírito. Aleluia. Eu não Meu vim Deus. aqui pedir mais um Meu Deus, aleluia. Eu não vim aqui Sopra, Espírito apenas te Santo. passar. Sopra, sopra, sopra. Nos quatro cantos desta casa. Onde estiver um crente que precisa ser renovado nesta manhã. Onde estiver um crente nesta manhã, Senhor, que precisa ser renovado, começa a encher agora. Começa a encher agora. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus. Recebe de Deus o renovo agora, recebe. Recebe de Deus. O que eu quero é renovo. Na cara, sai. Recebe a autoridade de Deus para falar de coisas estranhas. Ele te dá autoridade para ser renovado. O que eu quero é renovo. Pra te sentir no rosto. De novo. Renova, Jesus. Renova nesta manhã, Jesus. O fogo e a glória é o sinal da aprovação de Deus. Você precisa receber o fogo do Espírito Santo, o renovo espiritual nesta manhã. Aleluia. Todo impedimento desse fogo descer aqui nesta manhã, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Caia por terra. Aleluia. Sai da frente, Satanás. Nem mais um Sai da passo frente, pra Satanás. ver. Nada Porque senão farei tu vai ser sem queimado aqui nesta manhã. Rabasco e decai. Rabasco e derréscia. Rabandocaria sai. Rabandocaria sai. Oh, aleluia. O fogo de Deus está aceso. Está aceso. Está aceso. Está aceso. Está aceso nesta manhã. Mergulha nesse fogo. Onde estão os adoradores? Onde estão aqueles que estão sentindo a graça? Aqueles que estão sendo renovados? Toca Jesus agora! Toca Jesus agora! Nada farei Tem renovo na casa, tem renovo na casa, Recebe de Deus agora o renovo. Esse renovo sobre essa pessoa. tem renovo na casa, tem renovo na O que eu quero é renovo. Recebe a autoridade de Deus aí agora. De novo, renovo. O que eu quero é renovo. Só quero um brilho no rosto. De novo. Glória! Quantos podem adorar? Quantos podem glorificar ao Senhor? Ó Espírito Santo, aleluia. Nós pregamos a tua palavra, aleluia, na autoridade do teu Espírito, ó Pai, aleluia. Dessa presença gloriosa que eu estou sentindo aqui nesta manhã, Rabanda Caia Saios, seja sobre as vidas dos teus filhos agora, que a presença do Espírito Santo chegue na sua vida agora. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus. Abre a tua boca, glorifica, aleluia, adora a Deus nesta manhã. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
para sempre, aleluia, aleluia. Você precisa desse renovo, você precisa desta graça, você precisa dessa unção, você precisa desse fogo aceso na tua vida nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Os irmãos podem tornar seus assentos, glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar soprando, tirando as cinzas, para que Deus possa nos inflamar com o fogo do seu Espírito, em nome de Jesus. Queremos chamar aqui o irmão Jonathan, que vai entregar aqui algumas lembrancinhas. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluias, aleluias. Nesta oportunidade, meus irmãos, quero perguntar a todos que estão, quantos aqui estão felizes com a mensagem que o Senhor trouxe através da vida do nosso pastor, em nome de Jesus. E aproveitando a oportunidade, meus irmãos, quero mencionar aqui esta manhã que hoje também é o dia do pastor, é o dia do nosso pastor. E mencionando isso, eu quero convidar a nossa missionária Miriam para que se possa se aproximar aqui conosco. E como também, levando em consideração a sua representatividade, a imagem do nosso pastor que está aqui, que tem a sua companheira, e que nesta caminhada, nesse ministério, tem uma grande responsabilidade. E ela é a sua ajudadora, e neste momento ela vai entregar um presente singelo. Eu quero que a igreja possa parabenizar o nosso pastor para o seu dia essa manhã. Amém. Neste momento, repasso a oportunidade para o nosso diácono Midael. Graças a Deus, irmãos, estamos chegando ao final desse trabalho. Queremos agradecer mais uma vez a presença da área 8, da área 9, os seus líderes, irmão Cleilson. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Estamos muito felizes em recebê-los aqui e voltem sempre, tanto quantas vezes quiserem. Amém? Vamos ficar em pé. Já colhemos a oferta? Já, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Paz do Senhor, igreja. Irmãs, eu gostaria só de avisar que hoje à noite o vocal Kadosh também irá participar da festa. E nós iremos usar a nossa farda nova, a nossa amarela, com a saia preta, tá bom? Todo mundo, e nós vamos sentar no mesmo local que nós estamos aqui pela manhã. Todo mundo bonitinha. Amém? Toda a igreja aqui, às 18 horas, nós estaremos dando início ao trabalho de Deus. Irmão Cleilson, ora encerrando o trabalho de Deus essa manhã. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, nós te exaltamos, te glorificamos por tudo quanto ouvimos do Senhor nesta manhã, meu Deus.
que nesta oportunidade, Deus, a tua igreja, a noiva do Cordeiro, possa sair, Deus, desse trabalho, com esse intuito, Deus, de guardar a chama acesa dentro do nosso coração, que essa chama, Deus, possa estar sempre em nosso meio, para que quando o Senhor, meu Deus, voltar, possamos, Deus, estar cheio da tua graça, cheio do teu Espírito Santo, e cheio deste amor, Deus, pela tua espera. Obrigado, meu Deus, pela palavra, obrigado, meu Deus, por tudo quanto ouvimos do Senhor nesta manhã. Despede o teu povo em paz, em nome de Jesus, Pai, continua abençoando esta festa à noite, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja, que todos digam, amém. Deus abençoe e até mais tarde, em nome de Jesus. 6 horas, todo o povo de Deus, 6 horas aqui. De noite? É o pregador de ontem.